Boa noite, amigos. Mais uma vez, Gabriel Parisi. Mais uma vez, carinhosamente, saudando os amigos monarquistas brasileiros e não brasileiros. Amigos que estão aí na batalha, na luta, né? E não só os monarquistas, mas todos os conservadores brasileiros, né? Que estão aí na luta dia a dia contra essa elite socialista, essa elite comunista podre que está governando o Brasil há mais de 130 anos, né? Vamos saudar os 200 anos do dia do figo de Dom Pedro I? Vamos, gente. Saudando os 200 anos do dia do figo de Dom Pedro I. Ave Império do Brasil. Que café maravilhoso, né, gente? 200 anos, uma decisão tão importante que vingou na formação da prata brasileira, né? Dia 9 de janeiro de 1822, nosso príncipe regente, Dom Pedro I havia ficado no Brasil. As cortes portuguesas exigiram o retorno de Dom João VI para Portugal, né? E deixou seu filho aqui no Brasil. E já estava sendo formatado um plano para a independência do Brasil. E nesse momento houve a ideia de a elite se reunir e fazer de Dom Pedro I o nosso primeiro imperador, né? Então, o dia do figo de 1802 é uma data protagonizada pelo regente do Brasil, o príncipe Dom Pedro, que decide contrariar as ordens das cortes portuguesas e permanecer no Brasil. O evento recebeu esse nome porque, na ocasião, Dom Pedro proferiu a frase que se tornaria célebre: se é para o bem do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E considerando esta decisão é considerada um importante passo para o processo de independência do Brasil, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Né? Por que Dom Pedro, gente, por que Dom Pedro decidiu ficar no Brasil? O desejo de permanência do príncipe regente de Dom Pedro do Brasil se inicia com o temor de que Portugal retirasse do Brasil os direitos adquiridos com a elevação do Brasil ao Reino Unido. Se isso acontecesse, o Brasil voltaria novamente à condição de colônia e o direito de comercializar com as outras nações. Assim, surge a ideia entre aquelas que acompanham, desde os dias de hoje, né, a formação da nação brasileira. E fazer do Brasil um reino unido, um reino independente de Portugal, né? E uma coisa interessante, gente, que nós observamos, que nós não vimos nenhuma força armada comemorando essa data tão importante. Você não viu nenhuma força armada comemorando essa data importante, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, fazendo um desfile, um pronunciamento, ou mesmo a presidência da República. Muito triste isso, gente. Deixando em branco essa data tão importante. Mas não se passou em branco, porque os próprios patriotas, principalmente os monarquistas, não deixaram passar essa data em branco. E alguns elementos da mídia, né, que fez lembrar essa data tão importante. Bem, gente, outra coisa importante que inicia o ano de 2022, nada mais, nada menos do que 8 anos para decretarmos o fim da República, né? Até 2030. Nós estamos nessa ideia firme de nós nos unirmos para decretarmos o fim da República. Essa república escravocrata, essa república corrupta, essa república oligárquica, essa república esquizofrênica, essa república que faz instrumentos legais para escravizar o povo brasileiro. Nós estamos nessa ideia de nós nos unirmos para decretarmos o fim desse regime podre, esse regime nojento, cheio de corruptos. E a semana não só começou com os 200 anos de nosso querido Dom Pedro I, com a sua própria boca decretar o princípio
né, da ideia da independência do Brasil, que é a frase: diga ao povo que fico. E o povo, com grande alegria, com muito... o povo ali, naquela multidões se reuniram ali no Paço de São Cristóvão, ali onde foi decretado, na sacada do Palácio de São Cristóvão, a elite política brasileira e o casal imperial, Dom Pedro I e a imperatriz Leopoldina, né? Vendo aquela multidão e eles ali alçando da própria boca a alegria e vendo com seus próprios olhos, né? Aquela imagem magnífica do povo, o povo alegre, manifestando a sua ousadia, né, de ter declarado manifestando a sua alegria, da ousadia de Dom Pedro I ter declarado aquela decisão tão importante para o Brasil que vingou na independência do Brasil, né, gente? Mas uma coisa que nós também devemos observar, que o ano não só inicia-se com os 200 anos do Dia do Figo, como também de alguns acontecimentos. Aqui no Brasil, por exemplo, a volta dos irmãos Weintraub, esses irmãos valorosos do Brasil, esses irmãos patriotas, esses irmãos que amam o Brasil, e esses irmãos que estão aí decididos a fazer frente a uma força conservadora, junto com o povo conservador, para libertar o Brasil desses comunistas. Eu quero dizer para você, irmão Weintraub, seja bem-vindo ao Brasil, conte comigo, conte com o povo brasileiro conservador, nosso voto. O Abraham Weintraub, ele quer ser governador de São Paulo, né? E o seu irmão, Arthur Weintraub, que ele quer alçar uma candidatura para o Senado. E desde já eu quero dizer uma coisa para vocês, e eu quero dizer que eu vou apoiar essa candidatura. Eu quero apoiar e eu quero vê-los, né? O Abraham Weintraub, por exemplo, quebrar a hegemonia desses políticos corruptos, esses partidos que fizeram de São Paulo a sua carteirada, né? Fizeram de São Paulo o seu cofre aberto, né? Para manter o seu poder e a sua continuidade de poder. A sua continuidade de poder nada mais é do que a sua hegemonia ideológica, que nada mais é a escravização do povo brasileiro, essa ideia socialista, essa ideia comunista, que esse PT, esse PSDB aí, os outros partidos comunistas, protegido por essa corja de juízes. Então nós estamos aí apoiando a candidatura dos irmãos Weintraub para as próximas eleições. Seja bem-vindo, irmãos Weintraub. Seja bem-vindo, Abraham Weintraub. Seja bem-vindo, Arthur Weintraub. Você terá o meu apoio e de muitos monarquistas. Quem sabe até nós alçarmos aí uma ideia de libertação do Brasil, da República, através de vocês. Por que não? Vamos sonhar, gente. Vamos sonhar. Meu sonho é que isso aconteça mesmo de verdade, né? Vamos apoiar os irmãos Weintraub para essa ideia de liberdade, gente, para nós termos aí um Estado livre da corrupção, um Estado livre dos partidos de esquerda, e São Paulo voltar a crescer a 100%, né? E livrar o Brasil, e principalmente São Paulo, da ditadura do PSDB, ditadura do PT, ditadura dos políticos da República, né? E essa ocasião deixaram os políticos empolvorosos, o sistema do establishment,
que é o establishment? O establishment é um sistema corrompido das esquerdas no Brasil, junto com poderes transnacionais e poderes internacionais, como a China, por exemplo, que estão aí em polvorosa, né? Estão aí vigilantes, marcando os passos dos irmãos Weintraub e outros políticos conservadores para impedir o desenvolvimento do domínio chinês no Brasil, né? E meteu o Brasil na ditadura comunista e na escravidão de dívidas, né? Escravidão de dívidas, escravidão de processos de acordos, de acordos comerciais, né? Acordos bancários, acordos de empréstimos, que coloca o Brasil dependente da China. Se está dependente da China, o Brasil se torna escravo da China, né? De suas vontades. O que é a vontade da China? Dominar o mundo, dominar, escravizar, expoliar riquezas de países em desenvolvimento, tornando o Brasil um país mediano. Nunca um país vai ser um país de potência, um país lindo, um país desenvolvido, um povo escravo, um povo subdesenvolvido, um povo medíocre, um povo mitomaníaco, né? Que prefere seguir políticos do que, né, colocar o Brasil nos trilhos e no valor que deve estar sendo colocado, que deve ser colocado o Brasil, né? No nível de grandeza, no nível de primeiro mundo. Coisa que isso nunca vai acontecer, né? Isso nunca vai acontecer porque o Brasil sempre será um país de terceiro mundo, um país de favelas, um país de pobres, pessoas empobrecidas. Não só um país empobrecido economicamente, como um país empobrecido moralmente, um país empobrecido culturalmente, e por aí vai. Então, um país sempre um país de um povo escravizado, né? Porque você não tem um povo livre, um país culto, um país economicamente livre, e você tem, então, ali aquela risca, aquela ideologia de esquerda sempre dominando o povo, escravizando o povo através de ideologias, né? E aí, então, com certeza, eles vão formatar uma ideologia, uma ideia, né? Vão formatar uma ideia de decretar a inviabilidade do partido dos irmãos Weintraub. Vão decretar e, quem sabe, até a sua prisão. E eu quero dizer uma coisa para você, Alexandre de Moraes, Barroso. Se vocês decretarem a prisão dos irmãos Weintraub, eu quero dizer uma coisa para vocês, me prendam junto com eles. Eu quero ser preso junto com eles. Não prendam só os irmãos Weintraub, me prendam em mim também, porque eu quero ser preso junto com eles. Porque lá naquela prisão existe liberdade, e aqui fora existe prisão, e eu não quero viver na prisão. Certo? Então, se isso acontecer, eu haverei de me deslocar junto à cela da Polícia Federal, para estarmos presos junto com os irmãos Weintraub, porque eu não vou conceber que esses grandes homens, esses que estão aí tentando libertar o Brasil desses comunistas, que isso poderá, inclusive, atrapalhar, né, os nossos planos, de outros candidatos conservadores. Então, gente, vamos apoiar com força, vamos apoiar com alegria, com determinação a candidatura desses irmãos Weintraub para nós alçarmos aí uma grande ideia que é, quem sabe, nós libertarmos o Brasil da República. Para concluir, gente, por que nós estamos apoiando os irmãos Weintraub e não o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, né, que é o ministro do Bolsonaro. Por quê? Porque ele é um general. Os generais brasileiros, eles são criptocomunistas, eles são criptossocialistas, eles não dizem que são socialistas. Por exemplo, você já viu
os irmãos... Desculpem, você já viu o ministro Tarcísio falar da boca dele que é a favor do armamento, que é contra o aborto, que é contra as pautas esquerdistas? Por exemplo, você já viu da boca desse Tarcísio aí alguma palavra contra esses juízes, esses congressos que tenta impedir o governo do Bolsonaro? Você já viu? Você não viu. Então, esse general do Exército Brasileiro é autopositivista. Certo, gente? Então, é uma pessoa que não tem confiança. Eu não tenho confiança nesse homem. Tá certo que ele é competente, tá certo que ele é um cara honesto, né? Mas ele não tem o meu apoio, né? Porque ele não se declarou verdadeiramente conservador. Então, se ele até agora não se declarou um verdadeiro conservador, para mim ele é um criptossocialista, um criptocomunista, uma pessoa que não merece o nosso apoio, certo? Nós temos que apoiar pautas conservadoras, né, para que nós possamos aí avançarmos no projeto conservador de libertar o Brasil contra do comunismo, libertar o Brasil dos comunistas, né, gente? Então esse é meu abraço, eu deixo meu abraço para vocês, eu deixo o meu aceno aos irmãos Weintraub, que eles possam, seja bem-vindo, irmãos Weintraub, que Deus possa abençoar vocês, nossa empreitada, que você possa ser o futuro governador, Abrão Weintraub, Arthur Weintraub, que você possa ser o próximo senador, que vocês possam ser eleitos, estou torcendo para isso, vocês terão nossos votos dos monarquistas, em peso, com certeza, e para os nossos amigos que estão nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal para dar um apoio para a gente, dar um joinha e ativar o sininho, né? Ave Império do Brasil, viva o Brasil!